Alô, meu nome é André e eu vou estar gravando para vocês uma aula sobre a teoria das gestões na gestão de operações. E esse vídeo vai ficar disponível tanto no YouTube como no meu blog, né, logisticatreinamentos.wordpress.com. Quem desenvolveu a teoria das restrições foi o Sr. Eliyahu Goldratt. Ele é físico, né? Era físico e filósofo, e em cima dos conceitos da física e filosofia ele desenvolve a conhecida teoria das restrições. O que é a teoria das restrições? São técnicas, né, das ciências exatas e filosofias aplicadas às organizações humanas. Como ele era físico e filósofo, ele desenvolve todo o seu conceito em cima da filosofia e de técnicas da física e das ciências exatas. O Sr. Eliyahu Goldratt, ele é judeu. Na década de 70 ele era um ilustre, né, professor, já doutor, numa faculdade renomada de Israel. Ele desenvolve um software chamado OPT, e nesse software ele desenvolve uma parceria com um grande empresário dos Estados Unidos, e esse empresário, junto com esse empresário dos Estados Unidos, ele começa a difundir, a vender o seu software. Mas só que com o passar do tempo as pessoas não entendiam, as empresas não entendiam o funcionamento, a lógica do software dele, e porque o software pedia para que algumas máquinas ficassem paradas, e quando a empresa deixava essas máquinas paradas, a sua saída de linha, ela aumentava, enquanto que se todas as máquinas trabalhassem na sua capacidade máxima, a saída, né, a sua eficácia, ela era menor. Ele tentava explicar, mas as pessoas não compreendiam bem, né, o motivo. Então ele escreve um livro em 1985 chamado A Meta, e onde ele tenta relatar todos os conceitos. Esse livro A Meta, ele é escrito em forma de romance, apesar de ser um livro de administração, ele é escrito na forma de um romance, e ele relata através, né, o Goldratt, como ele é físico e filósofo, ele usa um método socrático para explicar o que é a teoria das restrições. Depois disso ele escreve vários livros, né? Boa parte dos livros dele são escritos em forma de romance. Ele escreve vários livros, porque ele entende, né, como o livro da Meta ele fez muito sucesso, ele compreende o seguinte, que o seu diferencial não estava no software, mas sim no conceito que ele havia criado. E ele criou um instituto para desenvolver os conceitos da teoria das restrições, e para que as empresas pudessem aplicar, né, mesmo sem o software, pudesse aplicar. A teoria das restrições, com o passar do tempo, ela teve sua aplicação não só para a área de manufatura, mas para a área de marketing, para a área de projetos, gestão daqueles suprimentos, e várias aplicações de distribuição, e várias aplicações para várias áreas ainda. A teoria das gestões, toda a teoria das gestões está pautada em 4 princípios muito simples, e esses princípios são a base de toda a teoria das gestões. Em todas as melhorias, sempre a base é a mesma, são esses 4 princípios que nós vamos estar falando.
o primeiro princípio se chama simplicidade inerente. A simplicidade inerente, ela fala que um processo, um sistema, né, um processo, ele é simples se ele estiver interligado, né? Então, olhando para essa figura, nós percebemos que olhando para ela parece o sistema A, ele aparenta ser mais simples, mas o sistema mais simples é o B. Porque o sistema B, apesar de ser mais difícil de explicar, ele é mais simples porque ele está todo interligado. Como ele está interligado, o que acontece? Se eu identifico a restrição e essa restrição ela é eliminada, todo o sistema ele é beneficiado. O segundo conceito, né, é a harmonia, onde a teoria das restrições ela entende que um problema ele não deve ser entendido como uma reclamação, né, algo que nos incomoda, mas sim como um conflito que nos impede de alcançarmos nosso objetivo. Então, para os administradores, muitas vezes eles entendem que um problema ele é algo que é uma pessoa, né, se torna algo pessoal. A teoria das gestões fala não, nós devemos entender, né, devemos identificar o problema como um conflito. É algo que está me impedindo de alcançar isso, de alcançar meu objetivo, que é crescer. Aí ele dá um exemplo aqui. Um sistema de distribuição. Nesse caso, os armazéns eles sofrem com falta de estoque. Qual o objetivo de um sistema, qualquer empresa, qualquer sistema produtivo? É ter lucro, ser lucrativo. Qual é a condição necessária para ser lucrativo? Reduzir os custos ou proteger as vendas. Então nós temos duas formas distintas de trabalhar. Qual o pré-requisito para essa condição necessária? Então para reduzir os custos eu teria que ter menos inventário. Entretanto, para proteger a venda eu teria que ter mais inventário. O fato de ter duas situações que são conflitantes, né, são antagônicas, faz com que ocorra um conflito entre as áreas, porque ou eu tenho mais inventário ou eu tenho menos inventário. A teoria das gestões fala que quando nós chegamos nesse ponto, nós devemos identificar o que é o pressuposto falso. Qual é o pressuposto falso? O que é um pressuposto falso? O pressuposto falso é aquilo que você acredita que é certo, que é verdadeiro, mas está errado. No caso aqui, nosso pressuposto falso é ter mais inventário. O que me garante que ter mais inventário vai fazer com que eu atenda, né, proteja as vendas? Na verdade, o que vai proteger a venda é ter um controle mais apurado deste inventário, não ter mais inventário. Então, quando eu resolvo este conflito, quer dizer que esse ter mais inventário ele é uma mentira, ele deixa de existir, o conflito automaticamente ele também deixa de existir e o sistema ele entra em harmonia. O terceiro conceito fala sobre respeito. Então a teoria das gestões fala que nós devemos respeitar as pessoas, porque mesmo quando elas fazem coisas erradas, não quer dizer que elas estão fazendo coisas erradas porque elas querem, mas é porque elas são levadas a isso. Aí ele dá um exemplo que diz assim, né, o fluxo de caixa está baixo. Por que o fluxo de caixa da empresa está baixo? Porque tem um comportamento errado. Compras, ele está pedindo material em demasia, pedindo material em excesso. Qual é a crença comum que as pessoas acreditam? Vamos culpar o comprador, né? Ele está errado. O comprador ele é relapso, ele é incompetente. Mas como que a teoria das gestões vê isso?
ele vê que existe um conflito não resolvido, algo que precisa ser trabalhado. Por que isso? Porque na verdade o comprador, ele tem uma política que ele precisa seguir, e essa política diz, a política não é definida pelo comprador, é definida pelo presidente, pelo dono da empresa, os diretores. E nessa política eles acreditam que o fornecedor ele oferece desconto com volume, e com isso o custo por peça reduz com o aumento do volume. Isto é uma verdade. Contabilmente o custo diminui. Só que o fato do custo diminuir, pelo fato você contabilmente, isso é uma verdade, mas não tem um contraponto, que é você aumenta o volume de coisas que você tem que abastecer. Quando nós compramos, né, um produto, esse produto se torna um ativo da empresa, e por ele ser um ativo, a matéria-prima, ela tem um lead time, um tempo para ela ser processada e ela virar novamente dinheiro. Então até ela se tornar dinheiro demora um certo tempo. Então esse volume alto que a empresa acaba gastando, né, ele demora para retornar para a empresa. Com isso ele se torna acaba prejudicando o fluxo de caixa da própria empresa. Então quem está errado? É o comprador ou é o presidente? Né? Na verdade, quem está errado aí é a política da empresa, que foi elaborada pelo presidente, pelo dono da empresa e também pelos seus diretores, e não o comprador. O quarto pilar, né, ele fala sobre processo de melhoria. Então, a teoria das gestões acredita que toda empresa ela tem condições de crescer. Ela deve sempre buscar o crescimento, mas também com estabilidade. Uma empresa, ela parte do princípio que todo país ele cresce, né? Tem o seu PIB, ele cresce uma taxa por ano. E se um país consegue crescer, digamos, 3% ao ano, e a empresa ela não conseguir crescer essa mesma taxa, na verdade ela está perdendo mercado, porque se o poder aquisitivo das pessoas, das empresas cresceu em 3%, ela deveria pelo menos ter crescido também 3%. A teoria das gestões acredita que a empresa ela deve sempre buscar, né, o crescimento. Que crescimento é esse? Muitas empresas elas às vezes confundem, pensam que elas são o seu objetivo é reduzir o seu custo operacional. Na verdade não é isso. O verdadeiro objetivo da empresa é vender mais, crescer, né, continuamente. Quando a empresa ela busca constantemente a redução dos seus custos, ela às vezes acaba se enfraquecendo. A teoria das gestões ela não defende que a empresa deve crescer sem critério, mas ela acredita que a empresa ela deve crescer, buscar a um custo compatível, mas o custo não deve ser o objetivo. A redução do custo não deve ser o objetivo principal da empresa. Se a empresa tiver que arcar com um certo custo para crescer, com certeza isso será vantajoso.